Boa noite, pessoal. Hoje é dia 21 de maio de 2024. Nós vamos começar mais um encontro aberto do Grupo de Estudos Ecologia e Marxismo, hoje tendo a grande honra de receber a nossa camarada Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é professor aposentado de Economia da Unicamp e meu parceiro, ou eu sou parceiro dele, no Contrapoder, né, que é o nosso portal, né, socialista dedicado à discussão programática pela esquerda. Né? Eu tenho o privilégio, deixa eu tirar a onda aqui, eu tenho o privilégio de conversar com o Plínio toda semana nas reuniões do Contrapoder. Né? E, a partir desses debates, o Plínio escreveu o último editorial do Contrapoder, que é esse Era das Catástrofes e a Luta de Classes. Né? Então, eu pedi que o Plínio viesse até aqui hoje para conversar com a gente sobre esse editorial, que é sobre política internacional. Né? Depois vai sair um editorial sobre política nacional mais à frente. Então, sem mais delongas, eu vou passar logo a palavra para o Plínio e depois eu passo as informações sobre o grupo de estudo, se alguém quiser participar, eu deixo para o final da reunião, para a gente aproveitar o máximo possível o tempo do Plínio. Plínio, obrigado pela sua presença. Desculpa a apresentação meio atabalhoada, mas eu fiquei meio desnorteado por conta dessa invasão cibernética. Boa noite, Cinco. Boa noite a todos e todas. Na verdade, a honra é minha de poder conversar com vocês sobre o momento histórico e o que fazer diante deste momento histórico. Né? Eu não sei exatamente qual é a dinâmica do grupo, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma breve introdução ao que foi o editorial, que seria o mote da nossa conversa, para, em seguida, abrir para a gente fazer um ping-pong, tirar dúvidas, enfim, e trocar ideias sobre este tema, o momento histórico e o que fazer. Então, o ponto de partida, no fundo, é a gente entender o que é o capitalismo do nosso tempo e qual é o momento deste capitalismo. Porque nós estamos, evidentemente, num momento de transição. Né? Se a gente for olhar o início desses anos 20 do século XXI, nós vamos ver que está ocorrendo uma sucessão de fatos gravíssimos. Né? Então, uma crise sanitária que matou 7 milhões de pessoas. Uma crise econômica que paralisou a economia mundial. Uma crise que, na verdade, já vinha de 2008, vendo um período onde nós assistimos uma sequência de fatos gravíssimos. A crise sanitária, uma crise econômica que se arrasta desde do final da década de 10, mas que vai se agravando, né? Com a economia mundial estagnada e com investimento deprimido. Então, uma crise social profunda, a gente vê a crise social, né, na crise de imigrações e na violência crescente em todo o mundo, o aumento monumental da desigualdade, o aumento da pobreza não só nos países pobres, mas espanta nos países ricos também. Uma crise política, uma crise da democracia liberal. Né? E o epicentro desta crise é o berço da democracia liberal, que são os Estados Unidos. Né? Aquela invasão no Capitólio, que é uma coisa absolutamente inédita e muito violenta. A eclosão de guerras, política grande, e guerra na Ucrânia, guerra no Meio Oriente, os Estados Unidos instigando uma guerra em Taiwan, enfim, uma situação de muita instabilidade em todas as dimensões que a gente for olhar, né? E principalmente na dimensão, né, da ecológica, né, do meio da crise ambiental, que é um pouco o foco específico do grupo, mas, no fundo, está tudo interligado. E quando a gente olha todos esses fenômenos em conjunto, e é essa tese central que eu queria discutir com vocês, o que nós vamos ver é que esses fenômenos todos estão interconectados.
Eles fazem parte do que eu chamo de crise estrutural do capital. O que é a crise estrutural do capital? Que é uma ideia de um filósofo húngaro marxista chamado István Mészáros. Qual é a ideia da crise estrutural do capital? A ideia de que nós estamos vivendo o capitalismo em declínio. Não é que o capitalismo vai acabar de morte morrida. Isso, nenhum marxista imaginaria isso. Todo o Capital do Marx foi para falar que, no fundo, o capitalismo é um sistema expansivo que cria riqueza e pobreza simultaneamente, riqueza material e pobreza simultaneamente, e que, se ele não for destruído, ele acaba destruindo a humanidade e destruindo a natureza. Se a gente for fazer um resumo muito, digamos, hipersintético dos 3 volumes do Capital, é isso que o Marx está falando. Então, não é que o capitalismo em crise estrutural vai acabar, mas é um capitalismo em declínio. O capitalismo tem a gênese, a expansão e depois um longo declínio. O que provoca isso é, na verdade, a incapacidade do capitalismo de reverter a tendência decrescente da taxa de lucro sem que ela se recoloque de maneira muito forte logo em seguida. É um capitalismo que não consegue mais acomodar as suas contradições sem agravá-las logo em seguida. O Mészáros fez uma metáfora que eu acho que é perfeita, principalmente quando a gente pensa que ele fez isso no início dos anos 70. Ele falou, este é um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. Ele está dialogando, o Mészáros, ele é um húngaro que foi exilado, e viveu na Inglaterra. Mas vamos ver se a gente consegue aqui, com esse novo sistema, acalmar o que deixa o pessoal tão nervoso. Mas dá para entender por que eles estão nervosos. Estão nervosos porque é o capitalismo em declínio. Ou seja, é um capitalismo, como eu estava dizendo, que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. O Mészáros está dialogando com o keynesianismo, com Keynes. O Keynes tem uma, digamos, importante metáfora e muito citada, principalmente no meio da economia, que é como é que você resolve crises do capitalismo. O Estado tem que fazer uma intervenção e aí ele explica isso, que não é o caso aqui. Mas a intervenção, e no fundo ele diz, isto não funciona mais. Nós estamos, portanto, vivendo o capitalismo da catástrofe. Essa que é a ideia básica dele. As contradições não são resolvidas. Então, elas viraram contradições estruturais. Bom, o que isto significa na prática, já que o capitalismo não vai acabar de morte morrida? Significa que as pulsões destrutivas do capital são levadas ao paroxismo, são potencializadas, progressivamente, exponencialmente. Então, é isto que quer dizer. E como é que a burguesia lida com isto? Ela lida com isto promovendo uma ofensiva sobre o trabalho e uma ofensiva sobre o meio ambiente, sobre a natureza. O que é a ofensiva sobre o trabalho? Ele tem que compensar a baixa produtividade progressiva do capital com o aumento da exploração. Então, ele vai aumentar a exploração. Ele aumenta a exploração, no caso concreto, fazendo transformações muito fortes nas forças produtivas, que é o desenvolvimento de uma nova forma de produção. Os economistas chamam isso de cadeias de valor. No fundo, o que é? É a capacidade que a revolução algorítmica, a capacidade de computação de grandes massas de números, permitiu ao capital promover uma nova expropriação do conhecimento do trabalhador e uma reformulação profunda do processo de trabalho. Vou dar um exemplo para que não fique muito teórico, um exemplo bem prosaico. Eu já não lembro mais, eu lembro o telefone do meu avô, que morreu em 76, e eu não sei o telefone da minha filha, para quem eu ligo quase
digamos, de 2 em 2 dias, por assim dizer. Né? Mas o Google tem o telefone da minha filha. Isso é uma expropriação. Né? O carro sem motorista é uma expropriação. Né? Essa inteligência artificial, isso tudo é uma expropriação violentíssima do conhecimento do trabalhador. E isto veio junto com a possibilidade de uma redefinição do processo de trabalho. Então, agora o capitalismo consegue picotar o processo de trabalho e alocar cada parte do processo produtivo numa determinada região do mundo, né, que são as cadeias de valor. Então, você faz um carro que tem uma parte produzida no Japão, outra nos Estados Unidos, é montado no México, enfim, e é vendido no Brasil. Então, é um outro processo produtivo. O que isso, na prática, significa? Significa que o capital consegue fomentar a competição entre os trabalhadores em escala mundial. Ele põe o trabalhador, sei lá, alemão, competindo. Então, isto dá ao capital a capacidade de fazer os trabalhadores de toda parte do mundo competirem. E essa competição permite ao capital, e é a palavra de ordem do capital, reduzir o que o Marx chamava de nível tradicional de vida dos trabalhadores. Então, o que é o capitalismo atual? É a acumulação de capital com rebaixamento do nível tradicional de vida dos trabalhadores. Então, a palavra de ordem do capital é menos. Né? Menos direitos, menos salários, menos aposentadoria, menos políticas sociais. Né? Então, este é o capital no nosso tempo. E, por outro lado, uma ofensiva, o capital vai promover uma ofensiva sobre a natureza, que vocês devem ter estudado bastante isso com o Eduardo Sabarreto. Né? O que é isso? Né? No fundo, é uma expansão do mercado mundial. É uma expansão da mercantilização da vida em todos os seus aspectos, que é o que a gente está assistindo. Agora estão privatizando, né, a palavra de ordem no Brasil agora é privatizar a água. Mas já nós vamos privatizar tudo. Né? Então, este é um mecanismo de defesa do capital que é inerente à lógica do capital para se adaptar a esta fase, a esta nova fase do capitalismo, que é o capital em crise estrutural. Bom, e isto vai provocar, de um lado, uma mudança no padrão de dominação, porque esta mudança no padrão de acumulação, que corresponde ao desenvolvimento das cadeias de valor, e, portanto, a uma ofensiva sobre o capital e o trabalho, ela provoca tremendas contradições. E a burguesia sabe disso. Então, a burguesia, o que ela pode fazer? Ela tem que administrar essas contradições. Mas como que ela pode administrar as contradições? Se as contradições são, digamos, insolúveis. Então, ela vai ter que administrar a barbárie. Porque isso é o que nós estamos. O capitalismo da catástrofe é o capitalismo da barbárie. E qual é a política da burguesia no capitalismo da barbárie? Administrar a barbárie. E para administrar a barbárie, ela tem que ter rédea firme sobre a sociedade. Então, nós estamos assistindo uma tendência de autocratização do poder burguês, né? de um poder burguês mais duro, mais forte, né? que dá menor espaço para a contestação, porque a contestação tende a ser maior. Né? E é isto que está por trás, né, da crise da democracia liberal. Paralelamente, nós estamos assistindo uma crise da ordem internacional, porque este padrão de expansão do mercado mundial, que assumiu a forma da globalização, né, uma globalização neoliberal, ela esbarrou em limites. Qual é o limite? O capital tem uma perspectiva internacional de acumulação, mas a reprodução da relação capital-trabalho, ela está ancorada no espaço nacional. Então, esta contradição entre o capital é livre para circular internacionalmente, e ao fazer isso provoca grandes desigualdades nacionais e rivalidades internacionais.
né, entre as nações. Né? Então, este processo aqui acabou provocando uma crise da globalização, que é o que está por trás da guerra da Ucrânia, do conflito dos Estados Unidos com a China e também, de uma maneira mais complexa, né, da crise no Meio Oriente, né, que, no fundo, é uma crise do poder americano, porque isso coincide com os Estados Unidos, digamos, em decadência, mas os Estados Unidos é um país que entra em decadência tendo uma supremacia militar, uma supremacia do controle da moeda internacional e uma supremacia, por enquanto, na capacidade de inovação. Então, é um Estado poderosíssimo, porém decadente, e outros estados subindo. Bom, e os Estados Unidos já não consegue mais impor, como ele impunha antes, né, a sua ordem. Então, nós estamos assistindo uma crise profunda da ordem internacional. E, por fim, o que vocês estudam, né, o tempo inteiro, que é uma crise do padrão energético. Qual é a crise? É que o padrão de gasto energético da nossa civilização burguesa, ele é simplesmente insustentável. Né? E isso fica claríssimo, eu não vou chover no molhado, porque esse é o assunto que vocês estudam o tempo inteiro, mas o que fica claro, e eu aprendo muito isso com o Renato, é que todos os indicadores, em todas as dimensões que se estuda isso, mostram que a crise do meio ambiente está saindo, digamos, de controle. O dado mais impressionante que eu vi são os dados de um cientista, acho que é americano, que diz o seguinte: olha, as nossas previsões estão dando errado. Nós estamos perdendo capacidade de prever e está dando sempre acima do que a gente imaginava. Por quê? Então, ele faz uma hipótese. Ele fala, não sabemos por quê, só saberemos mais adiante. Mas a hipótese dele é porque o presente já não está no padrão do passado. Porque já as variáveis, os parâmetros do equilíbrio ecológico mudaram. E que, portanto, ele diz, nós vamos para uma coisa imprevisível. De qualquer maneira, é fácil ver, e o Brasil agora está em plena crise, né, do Rio Grande do Sul, que nós temos uma crise ambiental maiúscula, né, de grandes proporções. Então, no fundo, esse é o mundo que a gente está. Né? Esse é o quadro internacional. Então, qualquer lado que você olhar, é um quadro gravíssimo. Né? Na ausência de alternativa, o que está acontecendo? Né? Está acontecendo que a ultradireita está se fortalecendo. Qual é o projeto da ultradireita? O chamado anarcocapitalismo. O grande ideólogo desse projeto é o Hayek, né? Aquele economista austríaco. Qual é a ideia do Hayek? Né? Você tinha o Adam Smith, que dizia, olha, o mercado, né, que era o velho liberalismo, né? O mercado funciona como uma mão invisível, todo mundo persegue o seu interesse individual e, sem perceber, por uma mágica do capitalismo, por uma mágica do mercado, todos vão acabar melhorando a sua vida. Então, era um capitalismo, né? Esse é a ideologia do capitalismo no seu início, em ofensiva. Aí vem a crise de 29, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a crise de 29. Então, a burguesia faz uma autocrítica, que vem pelo Keynes, e que diz, olha, na verdade, o mercado tem falhas, há problemas no mercado. Então, é importante que o Estado venha e resolva os problemas do mercado. É o keynesianismo. Foi o que inspirou o chamado estado de bem-estar social, que, de fato, deu um bem-estar material expressivo para parcelas importantes da classe trabalhadora americanas e dos países centrais, e que nos outros países não teve nem tanto bem-estar social, mas evidentemente que era um capitalismo distinto deste. Bom, este capitalismo entra em crise na década de 70, quando vem a crise estrutural do capital. A burguesia reagiu à crise estrutural do capital. E há uma ideologia nisso, é o neoliberalismo. E o grande teórico disso é o Hayek, que diz o quê?
o Estado ele distorce completamente o funcionamento da sociedade. Ele, na verdade, ele prejudica todos. Todos saem prejudicados quando o Estado entra, mesmo que o Estado entre com boa vontade. Esse é o texto do Hayek. Mesmo que seja boa vontade, mas, no fundo, ele está dizendo de boa vontade o inferno está cheio. O fato é o seguinte, o Estado tem que sair. Você diz, e os problemas do mercado? Aí ele fala, os problemas do mercado são da vida. Os problemas do mercado porque não tem solução, porque a realidade é que a sociedade tem diferenças, e essas diferenças são, então, naturalizadas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, tira o Estado, o mercado vai resolver tudo, né? As diferenças, as desigualdades, nós vamos ter que aceitá-las. Então, no fundo, o capitalismo do salve-se quem puder, é o capitalismo do fim da história, é o capitalismo da naturalização da desigualdade, é da vida. E por isso é que o Hayek diz, então põe uma renda mínima, o pessoal não morre de fome, e o resto, seja o que Deus quiser. É claro que mesmo essa ideia da renda mínima, a gente pode discutir depois, é uma ideia teórica, é quase que uma gambiarra, que pode eventualmente ser aplicada na Noruega, na Suécia, né? Isso pode, mas não pode ser generalizada. Por quê? Porque qual é a palavra de ordem do capital? Reduzir o nível tradicional de vida dos trabalhadores. E como é que você reduz o nível tradicional de vida dos trabalhadores? Criando pobreza. A pobreza é funcional, porque é a pobreza que funciona como uma âncora, que derruba todo. Então, essa renda mínima, ela é, por exemplo, numa sociedade como a brasileira, absolutamente teórica, né? E você pode até ter uma renda, que é o que faz o Estado latino-americano, para a pessoa não morrer de fome na rua. Mas se ela aumentar um pouquinho, já o capital vai falar, opa, você já começou a me comprometer, porque eu tenho que reduzir o padrão de vida. Então, voltando aqui para a gente abrir a discussão. Na falta de alternativa, o que tem? Tem só o capital. Então, na falta então, este capital ele vai estar se polarizando a burguesia entre dois grupos, no mundo inteiro, né? No Brasil, a gente vê Lula e Bolsonaro, mas no mundo inteiro, Biden e Trump, né? Milley e Cristina Kirchner, todos os lugares está por aí. No fundo, o que é a ultradireita? É uma direita contra o establishment. Contra que establishment? O establishment que ainda tem um fiapo de estado de bem-estar social, que ainda tem um fiapo de democracia liberal. Porque eles, no fundo, estão dizendo, não, é sem Estado, cada um se vira, cada um por si e não tem Deus. Então, essa é a ideia básica, né? E é isso que, no fundo, a gente queria discutir no editorial, para dizer o seguinte, bom, e nós, que somos da esquerda, né? Qual é o nosso... O que a gente pode fazer nesta sociedade? O nosso desafio qual é? Estar à altura dos problemas. Qual é o problema? Enfrentar o capitalismo da catástrofe. Bom, e qual é a solução ao capitalismo da catástrofe? É a superação do capitalismo, é a revolução. Aliás, esse é a grande, né, no fundo, o livro do Mesários, que é um catatal desse tamanho, né, além do capital, é para dizer basicamente duas coisas. Primeiro, esse capitalismo tem que ser superado o quanto antes, porque sob o risco dele destruir a vida. Tanto que ele, em determinado momento do livro, ele puxa a Rosa Luxemburgo, e ele tem grande admiração pela Rosa, para falar o seguinte, como dizia a Rosa, é socialismo ou barbárie? Aí ele mete uma vírgula e diz assim, barbárie se tivermos sorte. Por quê? Porque ele está dizendo, este capitalismo, se ele não for freado, ele acaba com a vida humana no planeta, se não acabar com toda a vida no planeta, né? Então, é isso que ele está dizendo. Então, ele está dizendo o seguinte, esse livro é para dizer que a esquerda tem que pôr na agenda a revolução, não nas calendas gregas, mas como solução concreta.
O que é esta revolução? Então, eu acho que esse é o primeiro problema que a gente tem que discutir. A revolução é uma mudança no modo de viver e no modo de produzir. Porque é isto que este capitalismo da catástrofe coloca para a humanidade. Eu acho que esse é um tema importante para a gente, que é marxista. Por quê? Por exemplo, eu acabei de fazer uma reunião com várias organizações de esquerda, organizações políticas de esquerda, para discutir a conjuntura. E é curioso, e foi discutido tudo. Teve um grupo que discutiu Ucrânia, estava preocupadíssimo com a Ucrânia, o que, sem ironias, né? Digamos, mas eu tenho, enfim. O outro grupo discutiu muito a Argentina, o outro Palestina, tudo isso faz parte do bolo, nós temos que discutir tudo. Mas o Rio Grande do Sul, o padrão de vida nosso, o padrão de gasto energético, essas coisas não foram discutidas. Na minha opinião, é um marxismo abstrato, porque não está dentro da tradição do Marx, que é conversar, né, fazer uma análise concreta de uma situação concreta. Isso é o Lenin. Para quê? Para desta análise concreta derivar algum tipo de ação. Né? Então, e com isso, nós chegamos à conclusão para a gente abrir a conversa aqui. Porque a conversa aqui é o seguinte: para ficar à altura dos problemas, nós temos que construir força para mudar profundamente a sociedade. Essa que é a tarefa. E essa força, na minha opinião, ela tem que ser uma força extraparlamentar. Esse é o passozinho que eu provoco no editorial. Por quê? Para dizer o seguinte: a esquerda precisa ir além do programa democrático popular. Isso não quer dizer dar as costas para as instituições, negar tudo, necessário. Não, nós não precisamos negar nada. Tudo que for espaço onde a esquerda puder participar, a gente tem que aproveitar. Mas nós temos que fazer política procurando força extraparlamentar. Se for para discutir dentro das instituições, isso tem que ser secundário à construção de força extraparlamentar. O que quer dizer, no fundo, o quê? Criar consciência de classe. Né? Eu acho que é isto, basicamente. E do ponto de vista prático, né, eu acho que a gente tem que, primeiro, denunciar a bancarrota das soluções institucionais. O Mesários dizia: o capitalismo não consegue mais resolver nenhum problema. E eu estou plenamente de acordo. Né? Nenhum problema o capitalismo consegue resolver sem agravá-los logo em seguida. Ele pode até resolver. 1, 2 anos, volta tudo potencializado. Então, ter clareza que não há solução por dentro da ordem é importante. Para quem trabalha o tema de você, né, que é, no fundo, o problema da ecologia. É uma maneira de não ser, digamos, envolvido no chamado ecocapitalismo. Até porque o ecocapitalismo já está super bem representado. Né? Nos Estados Unidos tem o Gore, que é um tremendo quadro político. Aqui no Brasil tem a Marina, que, aliás, diga-se de passagem, não entendi por que o Lula escondeu a Marina na hora da crise ambiental. Ele escondeu a Marina entrou na clandestinidade. Mas, enfim, não se resolve por dentro. Por que não? Porque as mudanças são muito profundas. Muito profundas. Eu vou dar um exemplo, porque eu fiquei muito chocado. O Antônio, que já me conhece, já deve ter escutado esse exemplo umas 10 vezes, não vai aguentar mais. Mas eu estava lendo um relatório da CEPAL, que é um relatório que são ótimos relatórios, cheio de dados. Então, chega a hora lá sobre a situação econômica da América Latina. Aí tem uma hora que eles falam: olha, crise energética, urgência da transição energética. Eu falei: puxa vida. Então, ele mostra a crise. Os argumentos são contundentes, a crise é monumental, tem que fazer a transição. Então, projeção de demanda de gasto. Então, projeção de demanda de oferta para atender os gastos. Na nova tecnologia, quais são os minerais necessários? Quem tem esses minerais? Porque os minerais são escassos. E aí, como é que está a América Latina nisso? Então, na mesma página de relatório, aquela página dupla, ele consegue falar
que a energia sustentável é insustentável. Esse é o ecocapitalismo. Então, no fundo, o que eles estão propondo? Estão propondo um chute para frente, para fazer uma brincadeira. Em vez do mundo acabar em 30 anos, o mundo acaba em 80. Bom, mas, enfim, não é uma resposta que se possa dar para alguém, né? Mas esse é o capitalismo. Ele tem que administrar a barbárie. Bom, então, primeiro, eu acho que nós temos que denunciar a bancarrota das soluções institucionais. Segundo, eu acho que nós temos que criar redes de auto-organização dos trabalhadores em solidariedade às vítimas da barbárie como um todo, né? É um pouco, né, sem querer, não tenho nenhuma simpatia pelo Hamas, mas, evidentemente, tenho admiração pela capacidade de luta do Hamas, independentemente de ter simpatia política, porque que eles são bons, capazes de brigar, eles são. E por que eles são? Porque eles estão do lado da população. Por isso é que a população aguenta um sacrifício infernal, né? Então, nós temos que criar redes de auto-organização. Por quê? Veja a crise agora do Rio Grande do Sul, né? Você tem o Estado. O Estado é, em parte, né, quem é responsável por aquilo? O Estado e o mercado, né? Como é que a burguesia reage à crise? E ela reagiu com muita força. A turma do Estado falou, o Estado resolve. A turma do mercado falou, não, o mercado é que resolve. E a discussão da crise ambiental, que vocês poderiam no grupo falar, né, oba, agora é a nossa hora. Ficou claro tudo que a gente está falando. Fake news. É o festival de fake news. Por que tem tanta fake news? Porque se você for olhar a realidade, não sobra nada do capitalismo. Não sobra nada do regime burguês. Então, não pode olhar. Então, por isso, enfim, as instituições, o regime, ele não dá conta do problema, né? Os trabalhadores terão progressivamente que se auto-organizar. Isso, em casos extremos, fica claro. Citei já a Palestina, mas eu posso citar o Haiti, que é outro caso onde o capitalismo esta crise da barbárie avançou muito. E quem é que cuida do povo? O povo. Você diz, mas e o resto? O resto não está nem aí, o resto está procurando a sua sobrevivência. Terceira coisa, eu acho que nós temos que estar, evidentemente, colados às lutas cotidianas dos trabalhadores, que já está, tem que continuar. E nós temos que construir poder popular. O que quer dizer construir poder popular? Né? Que isso eu escutava desde pequenininho no Chile, né? Que é do MIR. Pueblo, fusil, MIR, né? Que era construir o poder popular, no fundo, é construir a vontade política, a força política, a organização política para a superação do Estado burguês, né? Para o enfrentamento do Estado burguês por fora das instituições, que é um assunto também bem complicado e mais complicado ainda como é que constrói. E, por fim, nós temos que pôr algum horizonte, nós temos que dar alguma esperança para o povo. Nós temos que, para usar o título de um livro que eu acabei de ler, do Terry Eagleton, que ele faz um livrinho que fala assim, esperança sem otimismo, né? Então, nós temos que criar esperança no povo. E como é que cria esperança no povo? Né? Por exemplo, não adianta a gente ser otimista, ele faz toda uma crítica ao otimismo como no fundo, uma engambelação. Então, ele diz, qual é a diferença da esperança? É que a esperança ela é construída na crítica e na luta, né? Contra tudo e contra todos. Então, ele está dizendo assim, não é que você vai construir a esperança porque você acha que o caminho é fácil. Ninguém está dizendo que o caminho é fácil, né? Mas está dizendo o seguinte, é o caminho que tem que ser feito, né? É a luta que tem que ser feita. E é nesse sentido que eu acho, só citando outra vez o Hamas, ninguém vai pensar que eu virei muçulmano, eu sei que a reunião é marxista aqui, né? Mas o Hamas dá esperança. Dá por quê? Porque luta, porque está do lado,
né? Então, ele cria uma esperança, independentemente de fazer essa discussão depois. Eu acho que o grande desafio da esquerda é dar esperança para o povo, e isso se faz com luta e crítica. No fundo, essa que é a ideia, eu já falei demais, eu acho que a gente pode abrir aqui a conversa, e aí a gente, no ping-pong, resolve, porque eu sou professor antigo, e para mim aula é ping-pong. Então, eu me adapto aqui ao sistema virtual, mas eu gosto do ping-pong. É isso. Fico por aqui, Cinco.